tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:04. Eu sou o Mauro Friesman, 12:05, agora pulou o relógio. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 em São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 em Santos. Você nos acompanha, nos vê por imagens, nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e interagir com o programa também. 973350038 é o WhatsApp para você, 973350038. E não se esqueçam, nas redes sociais, marquem sempre a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quarta-feira, de praxe por aqui, sempre o dia dedicado para falar dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Os nossos convidados para análise, para o debate dos assuntos de hoje, eu os apresento a partir de agora. Dr. Levon Mectarian Neto, otorrinolaringologista, mestre em Ciências da Saúde e em Medicina do Sono também. Dr. Levon, muito bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço. Também com a gente a Priscila Curry, ela é paramédica, atua em Londres, está com a gente falando diretamente de Londres, 12:06 aqui, 4:06 da tarde lá. Tudo bem, Priscila? Oi, muito prazer voltar a falar com vocês aqui. Muito obrigado pela presença mais uma vez, pela colaboração com a gente. Também com esse time aqui escalado, a doutora Maria Tereza Jacó, médica anestesiologista, especialista em cannabis medicinal e pós-graduanda neste tema. Tudo bem, doutora Maria Tereza? Mais uma vez, bem-vinda ao Gente que Fala. Tudo bem, obrigada pelo convite, Mauro. E fechando aqui o nosso time de especialistas, doutor Fábio José Bonafé Sotelo, cirurgião vascular e endovascular. Ele é vice-diretor de defesa profissional da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Doutor Sotelo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro, boa tarde a todos os ouvintes, agradeço também o convite, boa tarde a todos os colegas, obrigado. Obrigado, vamos aqui para o nosso primeiro assunto, não poderia ser diferente senão a Covid. Olha, pessoal, a média diária de mortes por Covid-19 no Brasil caiu ontem para 1.980, ficando abaixo de 2.000, pela primeira vez em 55 dias. A tendência tem sido de redução dos óbitos nas últimas semanas, após um pico recorde em março e também em abril. Porém, essa desaceleração foi bem mais tênue do que o esperado, e especialistas alertam que uma terceira onda, ainda maior e mais letal, só pode ser evitada com a combinação de medidas restritivas e também com o avanço da vacinação. Doutor Levon, eu começo com o senhor sobre esse tema. Combinação de medidas restritivas e avanço da vacinação. Medidas restritivas é aquilo que a gente tem visto, né? Sinais trocados por conta de polarização, de política, de questões ideológicas, tudo isso atrapalhando nesse aspecto. E também o avanço da vacinação, o mundo inteiro atrás de doses, atrás de imunizantes, não tem para todo mundo, e a gente com a dificuldade aqui de chegada do IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo, para a continuação, aí, a continuidade, né, da fabricação aqui no Brasil da Coronavac. A sua avaliação. Então, eu vejo que sempre, em qualquer outra crise que nós tivemos, os cuidados gerais sempre são colocados. Quer dizer, a higienização das mãos, a novidade, talvez, aqui no coronavírus seja a máscara, que ele é altamente contagioso. Essa, talvez, é a diferença de um H1N1 ou de chikungunya ou de outros que nós já tivemos. Agora, a vacina aqui é o X da questão. Eu acho que quanto mais gente vacinada, quanto mais pessoas vacinadas e tomando medidas de cuidado ainda, eu sempre digo para os meus pacientes que o que eu mais quero é evitar, que eles evitem aglomeração. Isso é o principal. Você sentar num restaurante com uma pessoa a 3, 4 metros de distância de você, eu não vejo problema, mas se entrar numa balada com várias pessoas e você sem máscara, aí esse é o problema. Então, acho que à medida que vai aumentando a vacinação, e acho que o Brasil está tomando
já até uma liderança, aí, um quarto lugar da Inglaterra, vai diminuir, vai ter o seu curso, toda virose tem um curso. Priscila, quero te ouvir nesse aspecto do comportamento da população dos britânicos aí nesse momento, comparando com o comportamento nosso aqui, sobre aglomerações. Aí a consciência é bem diferente, né? Sim, aqui a maioria das pessoas respeita o distanciamento social, a educação vinda do governo, de todos os canais de televisão, jornal, revista, todos eles explicam direitinho o motivo científico de que funciona o distanciamento social, o distanciamento dentro de locais fechados, especialmente, uso de máscaras, a polícia fica em cima mesmo, eles vão no ônibus, eles vão no metrô para certificar que as pessoas estão usando a máscara corretamente. Então, onde você vai ter foto de máscara sendo usada corretamente, todos os lugares têm álcool gel gratuito, na entrada de metrô, no ônibus, em todos os lugares. E a população acredita muito na ciência comprovada, então isso com certeza ajudou a batalha contra a Covid, e hoje em dia a gente está agora relaxando o nosso lockdown, graças a Deus. Não tem aí essa questão, ou se tem, é muito menos acentuado, essa questão política, né, de sinais trocados, cada um apontando para um lado e confundindo a população, pelo menos é o que acontece aqui. E aqui não tem essa guerra política entre um partido acha uma coisa, outro partido acha outra. Estão todos unidos pela batalha comum, que é a Covid, que lida com a vida das pessoas. Então, só existe um lado, né? O lado da ciência comprovada, que ajuda a vencer a pandemia, como já nos ajudou em todas as pandemias que o mundo já viveu. Que inveja boa, né, doutora Maria Tereza? Todo mundo a favor da ciência, todo mundo com um único objetivo e pensando realmente da forma que tem que ser, né? Pois é. Eu acho que enquanto o mundo inteiro se depara com essa pandemia, o Brasil está numa situação sui generis, né? Aproveitando uma pandemia para instituir uma briga política e a população perdida no meio disso. Ao mesmo tempo, eu também acho que nós, como população, temos que assumir a nossa responsabilidade, porque é isso que a Priscila falou, a educação e a consciência das pessoas na Europa é muito diferente da nossa aqui. Assim que é amenizado aí um lockdown, eu falo que parece que vai ser o último dia do mundo, porque as pessoas vão em massa para shopping, para compras, para restaurante, para baladas. Infelizmente, a importância da máscara, por N razões, talvez, que não cabe a mim discutir, mas as pessoas não dão a devida importância a isso. E a impressão que resta é que ou você perde alguém muito próximo de você para se conscientizar disso, ou você não se conscientiza. Então, para nós da área da saúde, é muito difícil ver isso. E em relação à vacinação, outra coisa que eu vejo aqui na minha região, né, eu falo de Campinas, mas eu acredito que isso é meio que nacional, muitas pessoas tomaram a primeira dose e não foram tomar a segunda. Os números são alarmantes de pessoas que não completaram a vacinação. Então, isso é outra conscientização que eu acho que a população tem que ter. É importante, sim, e é a combinação de uma vacinação, de uma imunização adequada, com a nossa responsabilidade sobre distanciamento, uso de máscara, álcool em gel, que vai conseguir controlar essa pandemia. Porque um dia isso tem que acabar, mas se as duas coisas não forem bem feitas, não vai acabar. Doutor Sotelo, como eu destaquei aqui, faltando imunizantes pela procura, evidentemente, e, ao mesmo tempo, como destacou a doutora Maria Tereza, pessoas que tomaram a primeira dose e não compareceram para tomar a segunda dose. O que estaria por trás disso? Desinformação? Não é possível desinformação, tanto que a gente tem falado, tanto que tem sido alertado sobre tudo isso. Mauro, na verdade, assim, o que nós temos observado é uma certa política do medo. Infelizmente, ao mesmo tempo que nós temos talvez uma desinformação, uma atitude até, vamos dizer, do papel populacional que a doutora Maria Tereza falou em relação à procura e evitar as aglomerações, tomar as medidas de distanciamento social, utilização de máscaras,
por outro lado, nós observamos as pessoas mais idosas, que têm comorbidades, muita doença associada, praticamente fugindo dos locais de assistência à saúde, por receio justamente dessa contaminação. E nessa conjuntura, eles acabam ou evitando até o receio da exposição para ir tomar vacina, para poder chegar até o local de assistência, mas, ao mesmo tempo, a gente tem observado que as doenças crônicas dessas pessoas têm tido as suas manifestações agudas e muitos deles têm até vindo a óbito, infartos. A gente tem observado um alarmante aumento do número de infartos em casa, de situações mais graves quando chegam aos hospitais. Então, talvez um pouco de receio justamente dessa população que seria mais vulnerável, com mais comorbidades, de chegar ao local. Talvez pudesse ser uma das causas que também limita a vacinação. 12h15, no programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e nas imagens e por imagens nas redes sociais, tratando dos assuntos aqui hoje da saúde, do comportamento e também do bem-estar. Mais um tema aqui para análise dos nossos entrevistados. Priscila, olha, graças aos esforços da população britânica no distanciamento social e ao grande impacto da vacinação também, o número de casos, mortes e hospitalizações por Covid-19 despencaram aí no Reino Unido nos últimos meses. E, com isso, as autoridades da região reduziram o nível de alerta 4, que significa que a transmissão está em alta ou aumentando e há necessidade de lockdown. Esse é o nível 4, né? O alerta 4. Para o nível 3, que significa que o vírus continua em circulação e que devemos manter os cuidados. Bom, você destacou aí há pouco o nível de consciência do britânico, né, em relação a tudo isso. 17.669.379 pessoas já receberam as 2 doses aí no Reino Unido. Isso equivale a 33,5% da população com mais de 18 anos, ou seja, 1/3 deste público. Enquanto aqui, a gente acabou de falar, muita gente vai tomar a segunda dose, vai tomar a primeira dose e deixa de tomar a segunda, por N razões aqui que a gente tenta entender. Como é que está esse escalonamento? Então, do nível 4, alerta 4, agora para o nível 3, como é que a população está se sentindo aí? Como é que está o ânimo de todos em relação ao momento? Bom, é importante mencionar que negacionismo existe no mundo inteiro, a diferença é a porcentagem deles e como que ele afeta a população em geral. É claro que nós temos pessoas aqui que são contra a ciência, contra a máscara, contra a vacina, contra tudo, né? Então, essas pessoas existem. Porém, o barulho delas não é suficiente para causar um problema em relação à pandemia. Eles podem continuar gritando e fazendo protestos, mas o número deles é tão pequeno que não chega a ter um impacto negativo para o Reino Unido, que é muito importante. Outra coisa que é importante mencionar é que nós tivemos um declínio aí após a primeira onda, porque a gente teve um lockdown severo e a gente viu exatamente o mesmo declínio. A gente chegou a ter número 0 de mortes, mas a diferença é que naquela época nós não tínhamos a vacina. Então, essa redução de casos e mortes depois da primeira onda foi 100% responsabilidade do lockdown, foi o fato das pessoas não terem saído de casa, as lojas não terem fechado, tal. Agora, nós estamos vendo o número caindo, o número de mortes caindo e tudo mais, mas agora temos a vacina, que é o que dá para a gente a esperança que a gente não vai ter aí uma terceira onda tão ruim. A gente espera, sim, um aumento de casos e mortes, pelo lockdown estar abrindo. Você mencionou que 30% em média da população já recebeu as 2 doses, mas mais de 80% da população já recebeu a primeira dose da vacina. Aqui todo mundo volta para tomar a segunda dose. Eu não soube de nenhum caso de alguém que não tenha voltado, pode ter existido, mas o número realmente é insignificante. Como é que as pessoas estão reagindo? As pessoas estão eufóricas, né? O ser humano ele é feito para socializar, para estar embolado, para estar junto. Então, finalmente agora as regras. Dia 17 de maio agora você pode receber visitas em casa. Era uma coisa que era proibido, agora já pode. Então as pessoas estão animadas, mas mesmo assim estão fazendo uso de máscara. Muitas pessoas falando: vou fazer um jantar aqui em casa, vou receber amigos, mas a gente só vai tirar a máscara para comer. Eles vão manter a máscara dentro de casa quando chamarem amigos para visitar, até eles se sentirem seguros. Então, assim, todo mundo quer sair,
mas está todo mundo consciente. E outra coisa interessante de falar também, não sei se vocês ouviram, se alguém aqui ouviu falar, dos experimentos que o Reino Unido tem feito em aglomeração. Ontem teve uma grande festa aqui no U2, que é uma celebração da arte, da música. Foram 4.000 pessoas que atenderam esse evento ao vivo mesmo, e todas elas foram testadas 2 vezes antes de entrar e vão ser testadas a cada 2 dias após o evento, durante 2 semanas, para ver se alguma delas entrou em contato com o vírus e vão desenvolver a doença. Esse foi o segundo estudo que eles fizeram. O primeiro foi uma rave para os adolescentes, foram acho que 6.000 adolescentes foram para uma rave e estão sendo estudados, ou seja, é uma aglomeração científica, se é que pode dizer assim. Um protagonismo de vocês aí, né? É o primeiro lugar do mundo onde esses experimentos acontecem. Pois eu não ouvi em nenhum outro lugar fazer isso. Vai começar aqui. O que é? Não, vai começar aqui, o Ministério da Saúde vai começar algo parecido aqui, acho que a partir da semana que vem. Legal. Muito bom, legal. Muito bom. Isso é muito interessante. Bom. Exatamente. Isso que é interessante. É isso que vai dizer se o que você faz está dando certo ou não. Exatamente. Uma aglomeração totalmente controlada, né, de várias maneiras. Isso é maravilhoso para a gente saber realmente onde a gente está nesse patamar de Covid aí. Queria que você falasse também, Priscila, sobre o SUS daí, né, que é o NHS. Aqui a gente torce pela valorização do SUS, quer dizer, a pandemia está mostrando a necessidade do investimento da valorização do serviço público de saúde, e o nosso SUS é inspirado no NHS, que é o SUS aí da Inglaterra, dos britânicos. O próprio primeiro-ministro Boris Johnson, quando teve a Covid, foi atendido pelo sistema público de saúde, algo que ele não dava muita bola, não dava muito valor, ele descobriu a partir do momento em que ele foi tratado, foi salvo da doença, da importância de tudo isso. Como é que os britânicos lidam aí no dia a dia com o NHS? Não, olha, o NHS é idolatrado, as pessoas amam o NHS, inclusive o governo até falou para imigrantes ilegais não se preocuparem com relação à imigração, porque eles vão vacinar todo mundo que reside no país, independente de imigração, tá aqui legal ou não tá. Então, o NHS vai pagar para essas pessoas serem vacinadas. Todo mundo aqui é registrado com o médico da família do seu bairro. Então, isso é uma coisa muito bacana. Então, cada bairro tem várias clínicas e você é registrado em uma. Então, por exemplo, eu sempre recebo mensagem no meu telefone quando eu preciso fazer exame de Papa Nicolau, quando eu preciso fazer exame de sangue para colesterol anualmente. Eles sempre mandam mensagem para mim no meu telefone, no meu e-mail, e também carta chega no correio, falando, Priscila, está na hora de checar o teu colesterol, está na hora da sua vacina. Então, eles têm um contato muito próximo com a pessoa, e eu querendo ver o meu médico, geralmente eu vejo sempre o mesmo médico, que já me conhece há vários anos, e a gente marca consulta online também, vai no aplicativo, marca consulta e vai lá ver o médico. Então, o NHS ele é bem organizado, não é perfeito, tem seus problemas, claro, mas é idolatrado aqui, é um grande orgulho, né, do Reino Unido é ter o NHS. E o orgulho também é de ter aí a universidade que desenvolveu a vacina em parceria com a AstraZeneca. Sim, a Universidade de Oxford. Sim. Sim, já desenvolve vacinas. Acho que uma das primeiras vacinas do mundo foram desenvolvidas aqui na Inglaterra, né? Sim. 12h23, programa Gente que Fala. Você nos acompanha pela Rádio Trianon, pela Rádio Universal e também pelas redes sociais. Próximo assunto agora, também relacionado com a Covid-19. Mais de um ano, né, já que estamos aí nessa situação, desde que a OMS declarou a pandemia. E um dos problemas que preocupam os especialistas são as sequelas deixadas pela doença, já que muitos pacientes apresentam, mesmo após vários meses, sinais de cansaço, falta de ar e a perda do olfato e também do paladar. E, em muitos casos, essa recuperação pode pode envolver o uso de medicamentos e um longo processo de retreinamento dos sentidos. O que tem chegado no seu consultório, doutor Levon, em relação a pacientes que trazem essas sequelas da Covid-19, doutor? Então, principalmente o que você falou, que é a perda do olfato, que é a anosmia, a diminuição ou ausência do paladar. Mas tem outras coisas que têm vindo, viu? Quadros labirínticos, então, muitos pacientes que tiveram a Covid desenvolveram surdez súbita e vertigem.
Isso está permanecendo, e junto com a anosmia, a perda do paladar. Qual é a orientação que a gente dá? Não é para ficar esperando, né? Eu já ouvi um monte de citações e tal, não, isso aí vai voltar, pode ficar tranquilo e tal. Eu acho que passou, depois que terminou a fase do Covid, passou 15, 20, no máximo 30 dias, e nenhuma desses sintomas voltaram, tem que procurar o especialista, porque nós só podemos ajudar se tiver uma celeridade de vinda do paciente ao consultório, para a gente poder fazer alguma coisa. Como você disse, tem medicações que podem ser usadas e tal, para reverter essa situação. Eu tenho vários pacientes que esperaram 6 meses, porque falaram que podia esperar, tinha ido num clínico geral, sei lá, em outra especialidade. Não, isso aí volta. Não volta, não é assim. Passou de 30 dias, é obrigatório procurar um especialista para tratar e não ficar com esse quadro o resto da vida. Doutor Levon, esses sintomas essas sequelas que têm surgido, elas estão mais relacionadas com a otorrinolaringologia, a sua área, ou também de outras áreas, até de uma maneira mais generalizada? Então, isso que eu coloquei, a surdez súbita, a vertigem, a perda do olfato e do paladar é com o otorrino. Mas as mais sérias são as pulmonares, né? As sequelas pulmonares, tem as sequelas musculoesqueléticas, que é o cansaço, dor nas articulações, aí já é mais da área da reumatologia. Isso é o que está predominando. Na minha área, o que tem ficado é essas sequelas que eu te falei. E tem que ser tratado como qualquer outra. Na parte da cardio também, tem que ficar muito em cima para as miocardites, tal, as sequelas neurológicas, né? Da memória, tal, tá bastante ampla a síndrome pós-Covid. A gente pode até chamar isso. Tudo isso ainda está em estudo, não é, doutor? Tem muita gente reclamando também, na sua área, na otorrinolaringologia, de zumbidos no ouvido, estalos. Qual é a possibilidade disso de estar relacionado, de ser sequela da Covid, ou uma coincidência do momento, em razão até da situação que as pessoas estão dentro de casa, em isolamento social, preocupadas, tensionadas, perda de emprego, perda de renda? O que pode estar levando a isso também? A anamnese perfeita, quer dizer, você conversar com o paciente é o que vai determinar o nosso raciocínio para diagnóstico e tratamento. Por exemplo, um paciente que é hipertenso ou diabético, já tinha alguma sintomatologia antes e depois da Covid, piorou ou nem pegou a Covid, como você disse, está em casa, tenso, preocupado, e aparece um sintoma, tipo zumbido ou tontura, tal, pode estar relacionado a um quadro de estresse, ansiedade. Mas nós temos que pensar o seguinte: surdez súbita, de repente, quer dizer, o paciente levanta, teve a Covid, ou durante a Covid, acorda sem ouvir de um ouvido. Não dá para pensar em outra coisa. Por quê? É um vírus. E nas surdez súbitas, que a gente trata fora da Covid, fora de uma pandemia de Covid, a primeira hipótese é sempre vírus. Então, eu acho assim, é muito ligado, dependendo da história clínica, está relacionado diretamente ao vírus da Covid, tanto a surdez súbita quanto a perda do olfato, do paladar, tanto que é uma situação que se o paciente não tem, de repente perde o olfato e o paladar, tem que se preocupar em fazer exame. Agora, geralmente esses zumbidos estão relacionados ao quê? Lesão no ouvido interno. O vírus causa um problema, o vírus da Covid, já se sabe, ele causa um problema vascular generalizado. O problema dele é esse, dá uma vasculite no organismo inteiro. Na região do ouvido interno, é a manifestação de uma falha no fluxo sanguíneo e tal, normalmente o zumbido, a tontura e a perda da audição. Tem tratamento, ou melhor, tem cura ou tem um tratamento que vai ajudar o paciente a conviver com o problema? Mauro, então, eu te disse assim, o mais rápido possível ele tem que procurar. Melhorou, saiu da fase dos 14 dias que se ele está com a Covid, ele tem que ficar repouso, ele tem que ficar isolado 14 dias. Saiu dessa fase, já pode sair
de acordo com o médico que está acompanhando, e ele tem o sintoma, ele tem que vir ao consultório. A chance de reverter é grande, de desaparecer os sintomas, ou não, vai depender dessa situação de rapidez no tratamento. Senão ele vai ter que conviver mesmo com o resto da vida com zumbido ou com a perda auditiva. 12:30 agora, programa Gente que Fala. Eu apresento agora, coloco na nossa conversa o advogado, economista, perito judicial Daniel Matos. Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Oi, tudo, Mauro. Uma boa tarde aos colegas. Boa tarde. Vamos juntar aqui economia e saúde, porque a economia tem tudo a ver com a saúde tem tudo a ver com a economia nesse momento. E vamos falar do seguinte, Daniel. Tem uma pesquisa feita por cientistas da Duke University, nos Estados Unidos, e essa pesquisa mostra que o desenvolvimento de uma vacina universal contra o coronavírus está próximo. E esse imunizante protegeria contra atuais e futuros beta-coronavírus. Como é que o mercado econômico reagiu a essa notícia? Está reagindo a essa notícia? Então, como esse estudo está na primeira fase ainda, o mercado recebeu bem a informação, porém ainda não teve um efeito profundo sobre as ações. Mundialmente, você vê, tanto o mercado brasileiro, principalmente, ele sente um efeito maior pela diferença do dólar com o real, mas o mercado financeiro, de uma forma integral, ele vem sofrendo uma redução de liquidez, ou seja, as bolsas mundiais apresentam queda, né? Vem apresentando esses dias, por conta dos efeitos de algumas regiões ou países de lockdown ou restrição de locomoção. Logicamente que a notícia seria bem-vinda se nós já tivéssemos uma previsão de lançamento e comercialização. É muito inicial ainda, né? Como você destacou, está na primeira fase da pesquisa, né? Isso, é muito incipiente, acho que foi constatado, acho que tem uma semana, se não me engano. O mercado gostou da notícia, entretanto, como o efeito maior agora é administrar a situação que não é positiva, né? A notícia ela é bem recebida, só que eles aguardam o avanço nas outras etapas. Eu imagino que na fase 3, né, se isso acontecer, eu não entendo dessa parte de tratamento, os procedimentos que levam, mas até onde eu entendi que a partir da fase 3 que se torna, já são realizados exames e o mercado já consegue até precificar melhor, porque você já tem o resultado. Então, em aquilo acontecendo, a gente terminaria esse ano, quem sabe, aí, com o Brasil com um PIB ou neutro, né? Porque a gente vem de um PIB negativo agora com um PIB que está abaixo do negativo, ou pelo menos um pouco positivo, porque a economia ela mensura melhor a expectativa do que um evento real, né? Doutor Sotelo, fase 3 é a fase do teste a fase nas pessoas, né? Em voluntários. São testes realizados já em pessoas, mas em grupos populacionais bem definidos. Então, são pequenos grupos que são selecionados para que essa pesquisa possa mostrar características de segurança e de eficácia. Os ambientes ainda são bem controlados para que depois ele possa ir para a população mais ampla. Agora, Daniel, a gente falou aqui no início do programa sobre a média de mortes por Covid, que voltou a ficar abaixo de 2.000, depois de quase 2 meses, 55 dias. Claro, é uma excelente notícia e a gente torce para que isso tudo siga nessa toada. Como é que o mercado financeiro hoje está? Porque essa é a notícia de ontem para hoje, os ânimos estão melhores? Então, infelizmente, né, porque assim, se fosse somente a Covid, eu te diria que nós teríamos provavelmente uma reação melhor. Entretanto, como tem o andamento da CPI, o andamento da reforma tributária, né, que até participei de um evento recentemente em que se discute muito o aumento de carga tributária que haverá no setor, né? Então, assim, é muito discutido o quanto da reforma será aprovado, né? Então, hoje o mercado ainda continua com essa correção ou baixa em razão do ambiente ruim que nós temos, por enquanto, em termos de definição futura, né? Porque, como eu te falei, a expectativa é melhor precificado do que fatos efetivos, entendeu?
Legal. Daniel Matos, economista, advogado, perito judicial, obrigado pela palavra, por essa análise aí, nessa combinação, né? Saúde e economia, economia, saúde. Até a próxima. Agradeço, boa tarde aos colegas, até. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Seguindo aqui, 12h34, a gente vai para um intervalo e a gente dá sequência aqui nos nossos assuntos de saúde, de comportamento e de bem-estar daqui a 30 segundinhos. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava a Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Faltando 25 minutos para 1, você acompanha o programa Gente que Fala, Rádio Trianon, Rádio Universal e também nas redes sociais. Minha gente, o assunto agora é o seguinte, doutor Fábio Sotelo. Apesar de muitas cidades já terem saído da fase emergencial, aí tratando dessa questão do coronavírus, o iminente colapso da saúde, tão temido por especialistas, deverá acontecer nos próximos meses. É que para muitos médicos o cenário dramático instaurado pela pandemia poderá se agravar porque, além de pacientes com Covid-19, pessoas com outras doenças expressivas, câncer, aneurisma, patologias cardiovasculares, deixaram de lado o tratamento e precisarão de atendimento o mais breve possível, o que irá sobrecarregar os hospitais. Pandemia dentro da pandemia, é um exagero dizer isso, tem muita gente que deixou para trás tratamentos que já estavam em andamento, gente que nem começou tratamentos para problemas que surgiram. Como é que a gente vai tratar disso tudo lá na frente, doutor? Olha, Mauro, na verdade, assim, esse é um problema sério que todas as sociedades, a Associação Médica Brasileira tem se voltado atualmente, porque a gente sabe hoje que as doenças crônicas, só para se ter uma ideia, doenças relacionadas à obesidade, hipertensão e diabetes consomem aproximadamente 4,5 bilhões de recursos do Sistema Único de Saúde decorrentes do tratamento e prevenção secundária e terciária, ou seja, você tentar recuperar aquele paciente e mesmo com os agravos da saúde, você tentá-lo, trazê-lo às condições normais de vida. Então, a gente sabe que essas doenças elas ficaram totalmente vamos dizer, colocadas de lado durante essa situação, obviamente que pelo motivo pandêmico inicial, mas aí também algumas políticas públicas desencontradas que a gente andou observando muito. Em levantamentos recentes, nós temos observado que, assim, principalmente nessa segunda onda, os centros cirúrgicos de muitos hospitais precisaram ser transformados em UTI, tanto os hospitais públicos quanto privados, para poder atender essa demanda exagerada que houve, e principalmente demandas cirúrgicas, elas acabaram ficando substancialmente colocadas aquém. Mas, obviamente, que essas doenças crônicas, quando não tratadas a tempo, elas se agravam. Então, pacientes, em discussão recente com o grupo da urologia, observamos pacientes com condições de câncer já em andamento e avançado, e que esses pacientes não puderam ser operados nesse período de pandemia ou tiveram limitação ao seu acesso às realizações dos seus tratamentos. Essa postergação gera, no campo vascular, por exemplo, aneurismas que se romperam e vêm se rompendo, pacientes que chegam com gangrenas avançadas evoluindo para amputações. Então, o custo, tanto direto quanto indireto, para a sociedade e do ponto de vista econômico, vai se fazer, e já vem se fazendo, e vai se fazer de forma mais grave nos próximos meses, sobretudo se acontecer aí a tal temida terceira onda. Um estudo da Nature Medicine, agora de 21 de março desse ano, nos mostrou que o Covid também traz sintomas crônicos, como o Dr. Levon falou, principalmente da parte cardiovascular, com dores no peito ocorrendo em até 6 meses principalmente após, e aumentando possivelmente o risco de infarto. As doenças de embolia pulmonar também. Então, a sobrecarga do sistema de saúde, tanto pelo pós-Covid, mesmo agora havendo a vacinação, e graças a Deus futuramente a gente conseguindo controlar casos novos, mas essa demanda reprimida das doenças crônicas, de fato, já merece atenção hoje das sociedades médicas e principalmente dos nossos organismos públicos de saúde.
E qual é o protocolo, doutor Fábio Sotelo, a partir de agora, para chamar esse público, chamar essas pessoas para a necessidade de procura dos especialistas para dar sequência nos tratamentos ou para iniciar o que for necessário? Exato. Na realidade, assim, hoje, a Sociedade Brasileira, por exemplo, de Cirurgia Vascular vem fazendo campanhas nesse sentido, já de alerta populacional, campanhas por internet, por rádio, televisão, para que a gente possa mostrar um pouquinho para a população da necessidade dessa procura e da prevenção. De fato, acho que talvez o grande... Estávamos falando agora sobre o NHS, né, de Londres. O Sistema Nacional de Saúde ele tem duas características que aqui seriam muito importantes. Primeiro, é você ter a capacidade de gestão informatizada, então, o conhecimento de fato do que ocorre na população. E segundo, a capacidade de alerta. Isso a colega agora há pouco comentou conosco, que eles alertam, eles mandam pushes, entra em contato para que você não deixe de realizar as suas necessidades clínicas, porque se sabe que a prevenção primária, ou seja, evitar a doença, isso 5.000 anos antes de Cristo, já na China se falava, né? Que falava-se que o médico mais sábio era aquele que prevenia as doenças, porque, de fato, o custo, tanto individual quanto social e econômico, é muito mais alto quando a gente deixa a coisa avançar. Priscila, para te ouvir de novo, sobre esse protocolo aí dos britânicos, dos países do Reino Unido, de uma maneira geral, chamando as pessoas, chamando a atenção das pessoas, no bom sentido, para que elas não relaxem, não se desliguem dos seus problemas, nesse momento e que estejam sempre alertas na procura do especialista para tratamentos que já existiam ou para novos. Exatamente. Aqui não existe o tratamento precoce que existe no Brasil, por exemplo. As pessoas são indicadas a entrar em contato com o seu médico se, por um acaso, tiver alguma complicação devido à Covid. Nós ainda vemos a maioria das pessoas com Covid se recuperarem sem tratamento nenhum, se recuperam porque o vírus vai, entra e faz o que tem que fazer, vai embora para a maioria das pessoas. E, obviamente, uma minoria a gente vai ver complicações. Aqui no Reino Unido, a campanha é uma coisa assim, eu nunca vi nada igual. Imagina uma campanha política onde todos os partidos estão fazendo propaganda para a mesma coisa. É impressionante. Onde você vai aqui, campanha para vacinação, é campanha de prevenção. E o nosso Boris Johnson, nosso primeiro-ministro, ele falou o seguinte, olha, dia 17 de maio a gente vai relaxar mais ainda, dia 21 de junho é o esperado final do lockdown, final de tudo vai voltar a abrir. Só que ele deixou bem claro o seguinte, ele falou com todas as letras, ele sempre fala, se o contágio subir, se o número de mortes começar a subir, a gente começar a ver aí o gráfico mudar, eu vou parar tudo de novo, vai tudo voltar para o lockdown. Então, não é só porque está com a data marcada de dia 21 de junho acabar tudo, que ele falou que vai acabar, não. Eles estão de olho, a ciência está de olho para ver se realmente podemos ou não abrir. E ele falou, existe a chance, sim, da gente não abrir. O seu trabalho aí, Priscila, como paramédica, é mais à rua, né? Ligado aos socorristas, né? O que tem ocorrido de problemas súbitos de saúde que tem levado, por exemplo, a acidentes de trânsito, pessoas passando mal na rua, em relação a essa tensão com a própria Covid ou em relação a tratamentos que as pessoas precisam dar sequência, precisam dar continuidade nesse momento? Olha, teve um problema muito grande aqui com o pessoal que tem câncer, né? Que tiveram quimioterapia atrasada ou cancelada, muitas cirurgias foram canceladas. Então, mesmo o NHS tendo toda essa estrutura, essas pessoas com tratamento de doenças crônicas, até hemodiálise, pessoas tiveram que esperar mais do que deveriam. Então, realmente, a batalha contra a Covid acabou afetando todas as outras pessoas com todas as outras doenças. O que a gente tem que lembrar também é que, tudo bem, a Covid está aí, mas outras doenças também estão aí. Então, o que eu estou vendo é que pessoas que estão tendo ataque cardíaco não estão ligando para a ambulância porque não querem pegar Covid. Tem pessoas sofrendo derrame e não estão ligando para a ambulância porque não querem pegar Covid. E acabam morrendo de outras coisas que são muito mais sérias do que a Covid em si. Então, isso também ocorreu bastante. Faltando 16 minutos para 1 no programa Gente que Fala, e o próximo assunto, doutora Maria Tereza, as descobertas sobre o uso da cannabis medicinal para o tratamento de diversas enfermidades e principalmente no tratamento de dores
aumentam a cada dia. Porém, o debate sobre a sua legalização no Brasil segue sem soluções definitivas e com muitas interferências ideológicas. Enquanto isso, alguns ativistas consideram que tem ocorrido uma legalização silenciosa da cannabis medicinal no país por meio dos pacientes que recorrem à justiça para terem seu direito à saúde garantidos. Bom, sobre essa questão da legalização no Brasil, tem aquela resolução de 2019, né, que entrou em vigor em março de 2020, em que a Anvisa regulamenta a fabricação, a comercialização e a importação dos produtos derivados da cannabis para fins medicinais. Não é isso, doutora? Agora, o debate de lá para cá, do ano passado para cá, ele tem sido mais retórico, é mais a conversa, é mais a narrativa, é mais o blá, 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 ou tem algo mais de concreto em relação a tudo isso? Como em todos os outros setores da saúde, como a gente viu até agora, sem dúvida a pandemia retardou tudo. E a legalização da cannabis não ficaria atrás, né? Nós tivemos agora uma reunião ontem, né? Foi feito porque existe um projeto de lei, foram feitas algumas emendas nesse projeto de lei para que se regularize o acesso à cannabis medicinal no país, sem ser somente através da importação. Então, ele está caminhando lentamente, e o maior problema que eu vejo é que nós precisamos separar um pouco as coisas. A cannabis é usada com fins medicinais há 6.000 anos. Há 4.000 anos antes de Cristo, você já encontra relatos da cannabis em uso na medicina chinesa, na medicina egípcia, enfim. Ela foi utilizada durante muitos anos ainda, até que ela foi taxada na década de 30 pelos órgãos governamentais dos Estados Unidos como uma droga extremamente perigosa e viciante. No final do ano, a Organização Mundial de Saúde mudou, a Organização das Nações Unidas, perdão, mudou essa classificação, reconhecendo o valor medicinal da cannabis, e o que vai favorecer muitas pesquisas em humanos, que até então eram muito limitadas. Então, existem enormes evidências sobre o uso da cannabis, tanto na medicina antiga como na medicina das últimas décadas, e o importante é que seja feita uma legalização correta. Muitos países já legalizaram a cannabis para uso medicinal, e no Brasil, o impasse fica entre legalização para uso recreativo, para uso medicinal, legalização do cânhamo na indústria, que vai trazer muita divisa econômica para o país, sem dúvida nenhuma. E a única ressalva que eu acho é que, em termos medicinais, ela tem que ter qualidade médica, ou seja, desde a escolha da cepa que vai ser utilizada, tem que se conhecer os teores das substâncias que existem na planta que vai ser utilizada com fim medicinal, tanto para uma prescrição segura quanto eficaz. Então, ontem algumas emendas foram rejeitadas, outras foram aprovadas. A discussão vai continuar na semana que vem, se eu não me engano, no dia 17, e eu acho que a gente está caminhando, mas tem que ser de uma forma muito correta. Eu acredito que a Anvisa, o nosso órgão regulatório de saúde, é respeitado no mundo inteiro. Talvez no Brasil algumas pessoas ou até autoridades não reconheçam o valor e a seriedade com que a Anvisa trabalha, mas ela é respeitada no mundo inteiro, e eu acredito que ela vai ditar normas para que nós tenhamos, sim, acesso à cannabis medicinal com qualidade de medicamento, como qualquer outro. Então, assim, tem que ser com nível industrial, a plantação de preferência deve ser realizada em ambiente fechado, até porque no país nós temos uma variação climática de temperatura, de sol muito grande, e quando você tem um cultivo indoor, você tira esse fator, e esses fatores vão aumentar a concentração de determinadas substâncias durante o crescimento da planta. Então, desde que nós tenhamos uma legalização com um plantio bem regulamentado, fiscalizado,
depois a produção dos medicamentos, seguindo as normas de qualquer outro medicamento utilizado na saúde humana ou animal, nós só teremos vantagem, porque, por enquanto, nós temos a importação, isso encarece muito o produto e se torna uma medicina para uma classe mais privilegiada. Agora, nós não podemos nivelar por baixo. Eu acho que todos têm que ter acesso ao medicamento, sim, mas a medicamentos de qualidade, seguros e eficazes. Então, essa legalização, como que isso vai ser feito ou não, tem que caminhar. Quanto antes nós conseguirmos instituir isso, melhor para a população brasileira, mas de acordo com regras rígidas, como é para qualquer outro medicamento. Cannabis medicinal não é fitoterapia, é medicamento. Muita gente recorrendo ao judiciário, não é, doutora Maria Tereza? A justiça tem sido célere nas suas análises, nas suas decisões a respeito deste tema, e a sociedade médica capacitada que eu digo, capacitada para este tema, tem sido chamada para o debate. A senhora é especialista em cannabis medicinal, pós-graduanda no tema, ou seja, alguém da sociedade médica que está se especializando cada vez mais nesse assunto. Sim, porque o que acontece? O sistema endocannabinoide é um dos sistemas mais vastos do organismo, funciona de uma forma totalmente diferente dos outros, ele é responsável pela homeostasia do organismo, então ele só entra em ação quando é necessário. A cannabis só atua no organismo porque nós temos os nossos endocannabinoides, ou seja, substâncias que nós produzimos e que a planta consegue se ligar aos receptores que essas substâncias agem no organismo para restabelecer a ordem, a homeostasia orgânica, quando por algum motivo o organismo não está conseguindo produzir essas substâncias na quantidade necessária ou nas horas necessárias. Então, é um sistema extremamente complexo e que funciona de uma maneira totalmente diferente dos outros. Para você fazer uma prescrição adequada, você tem que ter um conhecimento do sistema endocannabinoide e um conhecimento da planta, como que ela vai atuar ou não, quais as interações medicamentosas que ela vai ter com outros medicamentos, porque ela é utilizada em epilepsia, em Alzheimer, em autismo, em dores crônicas, em patologias femininas e em dor crônica, por exemplo. Uma grande parte da população é idosa, é uma população que é polimedicada, então você tem que conhecer essas interações. Então não é tão simples assim, não é simplesmente vamos regulamentar, vamos ter acesso ao produto na farmácia e o médico sem conhecimento nenhum do sistema endocannabinoide, ele pode prescrever. Isso não é seguro para o paciente e não faz parte de uma boa prática médica. E sobre o judiciário nesse tema, a celeridade? Olha, em relação ao final de 2019, quando a Anvisa levava 50 a 60 dias para julgar, porque aí, assim, existem duas coisas separadas, né? O judiciário, um paciente que não tenha condições, ou qualquer um de nós, porque nós pagamos impostos para ter direito à medicação, deveria fazer parte do retorno dos nossos impostos. Então, se eu preciso de uma medicação de altíssimo custo ou de alto custo, eu posso entrar com processo judicial que vai ser julgado pelo judiciário para liberação, e aí vai ser o Estado, o município, a União, que vai fornecer essa medicação para mim. Isso, normalmente, é rápido em relação a qualquer tipo de medicamento, porque é necessário para a saúde do indivíduo. O outro processo que acontece e que acelerou muito é a solicitação da Anvisa liberando um processo para você poder, como pessoa física, importar esse medicamento. Esse processo acelerou muito. Até final de 2019, era cerca de 50 a 60 dias para a Anvisa fazer esse julgamento. Eu acho que até pela pandemia, porque aumentaram os casos de dor crônica, de depressão, de ansiedade, de insônia,
isso se acelerou muito. Em 7 a 10 dias, a Anvisa já dá o parecer, libera, e você pode fazer a compra do produto importado pela internet. Faltando 6 minutos para 1 agora, e as perguntas da nossa audiência por aqui. Doutor Levon, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, todos os dias com a gente, mais uma vez obrigado, seu Jaime. Ele pergunta quais seriam os sintomas de câncer de garganta. E ele também pergunta se o excesso de bebida alcoólica pode ser um fator cancerígeno nessa área. Bom, seu Jaime, é o seguinte, 2 fatores são importantes para o surgimento do câncer da laringe. Tabagismo junto com o álcool. Um dos 2, sozinhos, é óbvio que pode, mas a associação dos 2 é fatal. O primeiro sintoma, o que leva o paciente a ficar preocupado e procurar o otorrino, é a rouquidão. Então, do nada, sem um quadro inflamatório, sem gripe, sem resfriado nenhum, a voz começa a ficar rouca e ultrapassa um período de 2 semanas, 15 dias, por aí, deve ser procurado. Sou fumante, bebo e estou com rouquidão, eu tenho que procurar urgente o otorrino para fazer o diagnóstico. Por quê? O tratamento do câncer de laringe é tão mais eficiente quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico. Rodrigo Lima, nossa audiência no nosso canal no YouTube. Priscila, ele pergunta, apesar da repercussão da fala aí do primeiro-ministro Boris Johnson, de que após 2 lockdowns ele preferiria empilhar corpos do que decretar um novo lockdown, tem muita gente que concorda com ele? Pergunta aqui do Rodrigo Lima. Olha, eu não entendi direito, porque ele falou que ele vai mudar de opinião. Essa opinião que ele falou é uma opinião que ele falou, olha, a gente tem que ver se a gente vai poder abrir o lockdown ou não. Então, não tem, a gente está esperando para ver o que vai acontecer. Eu não entendi muito bem a pergunta, desculpa. Uma declaração que ele preferiria empilhar corpos do que decretar um novo lockdown. Isso foi bastante polêmico aí dias atrás, então o Rodrigo pergunta se tem muita gente que concorda com ele, de deixar de decretar um lockdown, preferindo empilhar corpos. Olha, eu não vi isso, então não posso comentar, porque o que eu vi que foi passado aqui para a London Ambulance Service, que é onde eu trabalho, dizendo que o lockdown não que o término do lockdown não é garantido e que o governo pode sim mudar de ideia dependendo dos números de Covid. Então, só isso que eu sei. Uhum. Agora, aqui a pergunta, doutor Sotelo, a Vera Lima, também nossa audiência de sempre no Facebook. O senhor já recebeu algum paciente com trombose ou outro problema em consequência da Covid? Pergunta a Vera Lima. Boa tarde, Vera. Na verdade, sim, viu? Nós temos acompanhado, em média, 20% a 30%, como até o doutor Levon citou quando ele falou previamente, a Covid parece ter um componente vascular importante. Então, 20% a 30% até dos casos moderados a graves podem evoluir na fase aguda de 30 dias com algum evento trombótico, principalmente nas veias. E a gente, infelizmente, já teve, sim, acesso tanto à trombose das veias como das artérias, que são casos mais graves. Graças a Deus, parece que só depois de 60 dias, só 2,5% desses pacientes apresentam risco, que já cai bastante. Mas vale a pena sempre ficar de olho. Nossa audiência no Instagram, a Luciana Company. Doutora Maria Tereza, ela pergunta quando o canabidiol produzido no Brasil terá qualidade comparável ao americano. Olha, nós já temos alguns laboratórios, no caso eu sei até de um, que ele já está com a fábrica no Brasil pronta, fazendo testes há algum tempo para comprovar para a Anvisa que os insumos que eles têm para fazer a medicação são os mesmos que vão para o laboratório oficial no Uruguai, e esses insumos vêm dos Estados Unidos e da Europa. Eles já estão em testes e se esperaria que até para o segundo semestre, talvez mais no máximo no final desse ano, nós já tivéssemos produtos com a mesma qualidade. Todos os produtos que tiverem autorização para serem produzidos no Brasil por indústrias farmacêuticas terão o mesmo padrão
tanto de medicamentos adquiridos nos Estados Unidos de forma legal, por prescrição médica, como os que venham da Europa, onde as agências reguladoras são até mais exigentes. Então, desde que seja aprovado, de que o laboratório confirme, comprove que tem os mesmos padrões de qualidade e que os insumos ou a planta, quando nós tivermos a permissão para plantio e cultivo aqui, eles terão a mesma qualidade dos produtos que são importados. Priscila, muito rapidinho, o programa já está no final. Hoje é dia do enfermeiro, 12 de maio, homenagem a Florence Nightingale, que é enfermeira que teve grande destaque na Guerra da Crimeia na Europa no século XIX. Fala bem rapidinho uma homenagem, uma frase bacana para todos os enfermeiros do mundo inteiro. Gente, eu tenho orgulho demais dos enfermeiros, que nada aconteceria no hospital se não fossem os enfermeiros, né? Eles seguram muita onda, ele tem muito mais tempo com os pacientes do que os médicos, às vezes. Então, os enfermeiros são grandes anjos aí dos hospitais, então eu tenho muito respeito. E também no Brasil tem os enfermeiros socorristas também, que fazem um trabalho maravilhoso. Então, parabéns pelo dia de vocês. Sua mensagem também, doutor Levon. Eu tive a Covid, fiquei internado, 14 dias numa UTI, e mais uma semana eu gostaria de prestar uma homenagem a todos os enfermeiros da UTI do Hospital Edmundo Vasconcelos e do andar que me cuidaram, porque são anjos na terra. Sua homenagem, doutor Sotelo. Olha, na verdade, assim, eu gostaria de pedir, na verdade é um apelo à população que mantenha isolamento social, que a gente consiga aí reduzir esses índices e evitar essa próxima onda. É o que eu estimo para todos nós. E a sua homenagem também, doutora Maria Tereza, sua palavra para as enfermeiras, os enfermeiros. Eu considero os enfermeiros, enfermeiras, de maneira geral, realmente os nossos anjos brancos. Eles são essenciais para os pacientes e para os médicos, e eu diria que é necessário que todos nós tomemos a nossa responsabilidade, façamos o melhor para evitar, em consideração a esse pessoal que tem abandonado casa, família, se dedicado praticamente 24 horas por dia para cuidar dos nossos entes queridos e das pessoas que estão sofrendo tanto com essa pandemia, além das outras patologias. Então, assim, a enfermagem é essencial. Muito bem, eu quero agradecer a presença de todos, o nosso tempo já realmente encerrou, não dá aqui para as despedidas de cada um, mas o agradecimento a vocês, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala. Fim dessa edição, de quarta-feira, sempre tratando dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Estiveram com a gente o doutor Levon Mectarian Neto, otorrinolaringologista, a Priscila Curry, paramédica, lá em Londres, diretamente no Reino Unido com a gente também, a doutora Maria Tereza Jacó, que é especialista em cannabis medicinal, e o cirurgião vascular, endovascular, doutor Fábio José Bonafé Sotelo. Na mesa de som com a gente hoje, na Rádio Trianon, o Sérgio Souza, que também é o nosso gerente técnico na emissora, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, a Zenilda Salvato é a nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha é o nosso diretor-geral, do outro lado você, ouvinte, espectador, que é a razão da nossa presença aqui todos os dias. Aqui na sequência agora da programação da Rádio Trianon, o Dermeval Pereira com o programa Sociedade em Foco, da 1 às 2. Às 2 da tarde vem o André e Você, com o André Lúcio Nicole. O agradecimento aqui pela sua audiência e amanhã a gente se fala mais. Tchau, tchau. Obrigado.